O fim do caso Marielle suscitou aí o negacionismo das evidências, o ódio praticado aí pela militância nas redes sociais, fez com que houvesse uma busca, um escrutínio contra a inocência de Bolsonaro, que ficou fulcrada aí com o trabalho da Polícia Federal. No programa de hoje, é o programa Mimese, veremos um pouco de exemplo aí desse negacionismo e também uma sequência de matérias do Poder 360 que foram feitas no dia 24 de março, que é o dia que a gente pode fulcrar como sendo o fim do caso Marielle, que foi um caso muito horrível e comoveu todo o país e serviu de combustível aí para a má-fé de um certo espectro político que buscou fazer política ao invés de buscar a verdade. E exemplo disso foi a campanha por não federalizar as investigações, mantendo as investigações na delegacia do Rio de Janeiro, ao invés de deixar a Polícia Federal trabalhar. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. No final, um poema do Cassiano Ricardo, que é o poeta que fundou o verde-amarelismo há praticamente 100 anos, um poema aí que fala de inocência, para vocês interpretarem. Na tela, uma matéria aí da CNN do Chile, que é um exemplo aí do que faz toda a mídia na América Latina, no sentido aí, no cumprimento da sanha punibilista contra um político que desagrada o status quo. Né? Todas as pistas levam a Bolsonaro. Então, essa foi uma linha adotada pelos jornais em geral. Inclusive, você se lembra aí daquele caso lá do condomínio, do porteiro, fazendo relações que não têm conexão e forçar a conexão para promover não a verdade, mas a vontade destrutiva que é alimentada pela mídia, pelas redes sociais. Liberdade de expressão é isso, né? As pessoas têm que se resguardar aí desta má-fé para buscar a verdade, como mesmo o próprio Bolsonaro diz, e cada vez ele fica mais popular justamente por isso. Busca a verdade ao invés de buscar o prejuízo do outro. Na sequência, um post, que é um exemplo aí também de um militante, que mesmo com a solução do caso Marielle, tenta ligar ao governo Bolsonaro. Por que a PF não solucionou na época do Bolsonaro? É um post pseudo-inteligente, né? Tomou uma checada, vocês veem no print. Tomou checada por quê? Porque o Bolsonaro não tinha como botar a Polícia Federal para resolver esse caso aí. E um outro exemplo, na mesma linha, né, de uma autoridade aí, ministro do governo Lula, né, esse Paulo Teixeira aí, dizendo a mesma coisa. Sendo que, em 2019, ele fez parte da campanha para não deixar o caso Marielle ir para a esfera federal. E aí o ministro da época era o Sérgio Moro, vocês estão vendo aí. E ele fez esse post aí provando, né, que ele reclama porque que Bolsonaro não resolveu, e na época ele fez parte da campanha para Bolsonaro não resolver. Isso é má-fé ou não é? Conceito de má-fé. Tem um livro, vou deixar um link aí nos comentários, O Ser e o Nada, que é um tratado fenomenológico do filósofo Jean-Paul Sartre. Quem quiser adquirir, vou deixar um link aí. Que é um livro que reserva, se eu não me engano, alguns capítulos ou uma parte inteira, que é um livro, é um tratado, né? Então é um livro grande, grosso. E aí tem o que trata da má-fé. Então a filosofia do Sartre que está falando aí da questão da má-fé. E má-fé, no meu ponto de vista, é um conceito muito complexo, né? Mereceria um vídeo inteiro falando disso, mas eu sempre falo da má-fé, inclusive nos meus livros, né? Vou deixar alguns links aí para vocês. Aqui o livro Alvura, Poema Sincero. Estou sempre falando da má-fé nos meus livros, porque eu trato de política na literatura, porque tanto é que esse programa se chama Mimese, porque eu acredito na relação da realidade com a literatura. A literatura é representação, é mimese. E como fazer mimese de uma realidade que é plenamente política, negando a política? Então, nos meus livros sempre tem essa questão política, não com viés militante. É justamente a contracorrente desse negacionismo aí, mas no sentido de busca de valores superiores. E aí que a gente tem o Nietzsche,
para exemplificar isso. Na sequência, vamos ver um pouquinho os prints aí da campanha pela não federalização do caso Marielle. O próprio Instituto Marielle Franco, tá aí um print aí mostrando a campanha. Eles parecem que abriram um site, olha o print do PT aí, o site federalizaçãonão.org. Abriram o site para assinar uma petição e conseguiram fazer com que o STJ não deixasse Bolsonaro, a Polícia Federal, investigar o caso e resolver. Não deixaram resolver o caso. O Instituto Marielle Franco não deixou resolver o caso Marielle. Aqui está um print que eu não vou nem ler, mas é só um exemplo, quem quiser dar um pause aí para ler, um exemplo de um grande influenciador, um grande comunicador que tem essa vertente ideológica que acredita a guisa aí até de uma fé, ele tem fé, né? Não é razão, é fé. Ele tem fé, né, de que existe uma relação muito intrínseca de Bolsonaro com ministros no Rio. Durante 4 anos de governo, e mesmo depois, o Bolsonaro foi acusado de tantas coisas, e se isso tivesse consistência, igual na época da Lava Jato, e as acusações tiveram consistências, o conjunto probatório muito grande, processos seguiram o devido processo legal, tramitaram em várias instâncias na Lava Jato, e então teve uma substancialidade. Aí a questão das milícias no Rio, com o Bolsonaro, se tivesse substância, teríamos aí, com tantos inimigos, inclusive instalados no poder, teríamos aí algo palpável, né? E é pelo fato de haver essas acusações e não haver substancialidade, justamente por isso que Bolsonaro se fortalece cada vez mais no gosto popular. A gente vê que é um político importante aí no mundo todo, aclamado nas ruas. É um caso assim raro de político que conquista apoio popular porque é perseguido, as pessoas se identificam com as pessoas que são perseguidas. A gente vê aí durante os anos do regime militar, em 64, até o auge repressivo foi de 68 a 74, né? Então, ou seja, a literatura brasileira frutificou muitas obras para criticar justamente aquilo que foi persecutório, antidemocrático. Então, assim, as pessoas se identificam com quem é perseguido, com quem sofre tortura, com quem sofre abuso, as pessoas se identificam, que é o sentimento inato no ser humano de busca de justiça. E aí tem esse print aí de exemplo. Outro exemplo aí do Noblar, quem mandou os mandantes. Ou seja, é um negacionismo nas evidências. Assim, se os mandantes forem descobertos e presos, não agrada, aí ele quer desdobrar aquilo. Ajustar a realidade à sua vontade, não à verdade. Um exemplo de um autor aqui que busca a verdade sempre é o Faulkner, né, cuja literatura, inclusive entrevistas, material vasto que tem aí de estudos sobre Faulkner, é toda voltada para a questão da verdade. A busca da verdade é central em Faulkner. E eu penso assim, a questão mimética, né, a representação, a ficção, ela é feita para buscar uma coisa não ficcional, que é a verdade. As pessoas hoje no pós-estruturalismo tendem a fazer o negacionismo da verdade, o negacionismo das evidências. As pessoas não aceitam que existe uma verdade, que existe fatos concretos, que existe interpretação mais correta que a outra. Isso é muito fruto da universidade, né? Com suas várias teorias espúrias pós-estruturalistas, né? Bom, agora vamos entrar aí numa sequência de matérias do Poder 360. Moraes foi contra buscas no gabinete de Chiquinho Brazão na Câmara. O ministro disse que não há indícios. Cara, qual que é a ligação? Obviamente, pelo direito do devido processo legal, né? The due process of law, ele vai ter todo o contraditório, ele vai se defender agora na justiça, porque depois da ação da Polícia Federal vai para a justiça para julgamento, né? Para processar aí. Mas eles já estão presos, né? Outra matéria. Presos por envolvimento no assassinato de Marielle chegam a Brasília. Que é o Brazão, Rivaldo. Esse Rivaldo é o delegado, né? E na época lá, a esquerda, o Instituto Marielle, o PT, não quis que fosse para o governo Bolsonaro investigar, para deixar na delegacia do Rio de Janeiro, que era liderada aí por esse delegado que fazia parte dessa quadrilha que cometeu este crime horrível, segundo a Polícia Federal.
Outra matéria. Lewandowski exalta PF e Moraes e fala em vitória do Brasil. Ou seja, essa matéria aí, ela só vem dar um ponto final de fato. Tipo assim, ó, o ministro da Justiça do Lula bateu o martelo também e falou, ó, o caso está resolvido. Outra matéria. Irmãos Brazão colocaram Marielle como obstáculo, diz Lessa. Esse Lessa parece que foi o delator, foi o primeiro que foi preso nas investigações, e ele afirmou aí que esse Domingos Brazão, que é o parlamentar, disse que a vereadora colocava em risco loteamentos ilegais no Rio. Então parece que a motivação do crime foi essa ligação da milícia com a exploração do setor imobiliário, porque parece que eles ganham uma grana ilícita aí com aluguéis ou mesmo venda de terrenos, né? A Câmara votará a prisão de Chiquinho Brazão. O substituto explica aí, não precisa falar mais nada. Quando um deputado é preso, a casa precisa analisar no plenário se aceita ou não. Foi o caso aí do Daniel Silveira, que vocês lembram, né? Verdade veio à tona, diz Michele sobre a operação no caso Marielle. É uma matéria aí mostrando o alívio aí da questão da inocência, que a gente vai ver um poema daqui a pouco falando disso, de inocência. Presos por morte de Marielle ficarão em presídios separados. Brasão. Nossa, tem 2 Brasão envolvidos? Achei que era um só. Domingos e Chiquinho. Meu Deus do céu. Que é uma família? Será possível? Rivaldo, esse Rivaldo, se eu não me engano, é o delegado. Que infelicidade, né? Que coisa triste. Por que um sujeito que é delegado vai se envolver com... Esse mundo parece que supera as literaturas mais insanas que alguém pode desenvolver. Vocês leem aí o meu livro, vai ficar um link na descrição. Você vai trabalhar com lobisomem. A treta é insana. Esse livro é muito bacana. Você adquire aí no link na descrição. Muitas vezes a realidade supera a ficção. E aí a gente está vendo aí, né? É para isso que eu estou gravando aqui esses programas aí. É um estudo da realidade brasileira. Outra matéria, Polícia Federal, essa segunda matéria, ó, cita Estado paralelo em relatório sobre o caso. Então, a Polícia Federal produziu um documento, né? Ou seja, o resultado do inquérito é um dossiê aí de quase 500 páginas. Então está tudo fundamentado. O serviço da Polícia Federal foi feito. E na próxima matéria mostra que não foi uma força-tarefa, porque a PGR ainda vai ver. A PGR diz que vai analisar informações do caso Marielle. Ou seja, esse trabalho de solução do caso Marielle foi feito pela Polícia Federal. Se não fosse ela, eu imaginava que isso nunca ia ter solução. Eu achava que esse caso Marielle ia... Porque serve de combustível para a má-fé na política. Pessoas que não buscam a verdade, que buscam a sanha punitiva dos inimigos. Outra matéria, União Brasil expulsa Chiquinho Brazão. Deve ser um partido bom, porque, né, diante dos fatos, expulsou o parlamentar que está preso. Que tristeza, né? Isso tudo é muito triste. Para mim, que sou poeta, vocês podem também adquirir o poema Sincero, Alvura, vou deixar links aí na descrição. Para mim, que sou poeta, e essas coisas eu acho muito triste. Muito triste. E as pessoas que gostam de política, eu gosto e acompanho, estou tentando fazer um conteúdo aqui, tem que buscar um pouco também os valores superiores, né? A beleza, a estética, a bondade. E vocês veem que no debate político poucas pessoas falam em filantropia. Já perceberam isso? Você abre a Folha de São Paulo, de vez em quando eu pego um jornal papel, e Folha de São Paulo, um exemplo disso. Aí eu até conto nos dedos. Tem 6 reportagens falando de... coluna, falando de racismo. E não tem nada falando de espiritismo, filantropia, catolicismo. Quando vai falar de cristianismo é questão de treta. Eu acho muito complicado assim, a mídia, o trabalho que a mídia faz hoje em dia. A literatura, A literatura, eu vou deixar também esse livro aí, do Cassiano Ricardo. A literatura, ela é a contrapartida do que o jornalismo não faz, né? Que a literatura é uma representação da realidade e, ao mesmo tempo, é uma dialética que vai tentar culminar em uma conclusão. Eu sempre leio assim, sempre tem que buscar algo, que se for uma coisa difusa, é algo mal escrito. Então vamos lá. Próxima matéria. Inteligência do Rio de Janeiro foi contra o número... Essa matéria aí é uma matéria aí tratando da relação de um general do Exército, que inclusive é um general melancia, segundo eu apurei aí nas redes sociais,
a relação que ele teria com esse delegado que foi indicado para ser delegado lá nessa delegacia, que era membro da quadrilha, segundo a Polícia Federal, cometeu crime terrível contra a Marielle. E aí é o tipo de matéria que vai fazer mais ou menos o que tentaram fazer com o Bolsonaro também. A relação que esse general tem. Ele indicou o cara lá para delegado, mas ele não tem relação com a... Sabe? Então, assim, tá aí a matéria, desdobrou em vários posts aí. Aí outra matéria, assessor de Brasão teria recebido propina em igreja de Malafaia. Outro exemplo de Poder 360 faz matéria uma atrás da outra do mesmo assunto. Então, é um jornal completo. Eu gosto muito do Poder 360. General citado, mesmo caso aí, outra matéria, citado no caso Marielle, deve ser nomeada. A esquerda, parte da esquerda, sonha com o fim da polícia, o fim do exército. O mundo nefelibático, vocês imaginam, né? Botar esses caras para trabalhar, fazer algo produtivo, em vez de ficar lá, de farda lá, treinando. Não tem guerra nenhuma, os caras estão lá. Você que me assiste como militarista, deixa aí nos comentários aí um contraponto. General se diz perplexo com prisão de delegado em caso Marielle. Certo, eles eram amigos, mas eu duvido que tenha alguma relação, obviamente. Daqui a pouco eles vão prender o general, isso só que não, né? Nunca. Não tem relação, cara, isso aí é espúrio. Familiares de Chiquinho Brasão estariam planejando ir aos Estados Unidos, o pessoal tava fugindo, né? É uma matéria também que... Qual o objetivo dessa matéria? Dá vontade de clicar nela para ver. Delação. O deputado foi preso. Ele foi preso, né, cara? Ele não fugiu, né? Ele podia ter fugido. E por último aí, mais 3 matérias no dia 25. Nossa, quanta matéria esse povo produz. MP do TCU, né, o Ministério Público do TCU, pede suspensão do salário de Chiquinho. Isso é bom. Vamos economizar. Isso é muito, muito positivo, essa notícia. Que não é uma notícia cabal. Ele pediu, mas o dinheiro vai continuar caindo na conta. Mas se esse pedido for atendido, vai ser muito positivo. Um deputado que deixa de pagar já é dinheiro entrando. O dinheiro que você não gasta, você ganha. Essa é a lógica de investimento aí que eu quero futuramente aqui no nosso canal Movimento Verde Amarelo. Se inscreva, eu vou falar de investimentos também. Criptomoeda, vou falar ações. Gosto muito de investimento. A obra do Faulkner fala muito da questão do dinheiro. Tem vezes que ele tem essa visão econômica, a visão da dificuldade da vida, né? O Faulkner, inclusive aquele romance Palmeiras Selvagens, é um romance que eu achei engraçado, que um dos livros do Faulkner, que fala bastante dessa questão da grana, da penúria, de como que é difícil você lidar. Tentativa de relacionar templo e milícia é leviana, diz Malafaia. Então, assim, os desdobramentos do caso Marielle, aí a má-fé tenta relacionar com o general do exército, com a igreja, a milícia, Bolsonaro. Esses papos aí, cara, você que é militante de esquerda que estiver me assistindo aí, cara, vocês estão dando um tiro no pé, bicho. Isso aí faz com que Bolsonaro... É uma das coisas que faz com que Bolsonaro seja popular. Se você não gosta de Bolsonaro, por mim, eu não tenho relação nenhuma de gostar ou não gostar. Estou analisando sempre, sou poeta. Eu pretendo, sim, que prevaleça o bem. E até então, como ele é um perseguido, ele tem representado o bem na política brasileira, no meio de tanto mal que se propaga de todas as formas. A gente vê aí no noticiário só coisa ruim, né? Então, principalmente no noticiário de política. Então, assim, caso Marielle finalmente chega ao fim. Teve aí até um chat aí do Barba, coloquei isso aí para encerrar. Esse Barba é do bem, tá? Ele é israelita, esse cara aí. Israelita e gay, eu acho, a bandeirinha aí. Então, ou seja, botei esse carimbo aí para nós, pra gente comemorar o fim do caso Marielle, que foi muito bom. Um poema que eu fiz, também para dar aquela dose de estética aqui no nosso programa. Marielle presente. Da verdade se ressente todo aquele que não é crente de que Bolsonaro é inocente. Este post está lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram lá, segue lá, Movimento Verde Amarelo. Estou resgatando o Cassiano Ricardo, que foi o cara que criou o Movimento Verde Amarelo há 100 anos. O Cassiano Ricardo, gente, ele foi da BL, tá? É um dos principais poetas da literatura brasileira. Eu vou ler agora o poema do Cassiano Ricardo que fala de inocência. E peço para vocês interpretarem aí nos comentários. Eu leio e encerro. Vamos lá. O pequenino vagabundo joga bola e sai correndo atrás da bola que solta e rola. Já quebrou quase todas as vidraças, inclusive a vidraça azul daquela casa onde o sol parecia um arco-íris em brasa.
interpretação. Os postes estão hirtos de tanto medo. É muito engraçado esse verso. Os postes estão hirtos de tanto medo. O pequenino vagabundo não é brinquedo. E quando o pequenino vagabundo, cheio de sol, passa correndo entre os garotos, de blusa verde e amarela e sapatos rotos, aparece de pronto um guarda policial, o homem mais barrigudo deste mundo, com seus botões feitos de ouro convencional. Isás, carrega-lhe a bola. Estes marotos precisam de escola. O pequenino vagabundo guarda nos olhos, durante a noite toda, a figura hedionda do guarda metido na enorme farda, com aquele casaco comprido todo chovido de botões amarelos. E a sua inocência improvisa os mais lindos castelos e vê pela vidraça a lua redonda que passa imensa como uma bola jogada no céu. É aquele Deus com certeza de que a vovó tanto fala, aquele Deus amigo das crianças que tem uma bola branca cor de opala e tem outra bola vermelha cor do sol, que está jogando noite e dia futebol e que chutou a lua agora mesmo por trás do muro e de manhã por trás do morro chuta o sol. Cassiano Ricardo. Movimento Verde e Amarelo, segue esse canal, que esse canal é bom. Esse é o segundo programa Mimese. Vem aqui para assistir os outros e assista todos os programas Mimese. Estou fazendo a relação mimética da poesia com a realidade. Inocência, quem é o vagabundo desse poema, hein? Deixa nos comentários. Fiquem com Deus, os fiéis, e fiquem com o acaso, os ateus. I'm hypnotized, visions of you come and stay the entire night. My mind is blurry, rescue out of sight. Crazy me, what do I not see? That you are living poison in my veins. Put the needle in me so that I feel free. I let loose, give you the key. Pray that you'll be dead to me.